Olá! Até agora temos estado a falar de limites a partir da sua definição, mas de facto quando queremos resolver exercícios e calcular limites torna-se mais simples fazer apenas as contas e para isso temos que ter noção de algumas propriedades algébricas, entre outras, e é delas que vamos falar neste vídeo. A primeira propriedade de que vamos falar diz que se tivermos um limite quando x tende para a de uma função f igual a b, e se o limite quando x tende também para a dessa mesma função for igual a c, então definitivamente estes pontos B e C são o mesmo ponto. Chama-se a unicidade do limite e apenas nos diz que uma função não pode tender para dois valores diferentes no mesmo ponto. Caso contrário, não seria uma função. A segunda propriedade importante prende-se com as propriedades algébricas dos limites e partimos do princípio que temos uma função f cujo limite em a é b, que temos uma função g cujo limite em a é c, e queremos calcular, em primeiro lugar, o limite quando x tende para a da função f mais g de x, e sabemos que isto é, então, o limite quando x tende para a da função f de x, mais o limite quando x tende para a de g de x, e portanto isto é igual a b mais c. Podíamos também fazer isto para a subtração e sabemos que o limite da função f menos g de x é igual ao limite quando x tende para a de fx, menos o limite quando x tende para a de g de x e portanto b menos c. E por último podíamos também fazer o limite da função f vezes g de x, que é o limite quando x tende para a de fx, vezes o limite quando x tende para a de g de x, e portanto b vezes c. É muito fácil pensar nisto, basta termos na nossa cabeça que o limite da soma é a soma dos limites, o limite da subtração é a subtração dos limites, o limite do produto é o produto dos limites. E por último, caso este c seja diferente de zero, podemos também dizer que o limite quando x tende para a da função f sobre g de x é igual ao limite quando x tende para a de f de x sobre o limite quando x tende para a de g de x, que é igual a b sobre c. E com estas propriedades podemos resolver agora já alguma parte considerável dos limites, por exemplo, limites deste género, vou inventar um ao calhas, por exemplo, limite quando x tende para a de 4x² mais 3 sobre 2x, por exemplo, dizendo que o limite do quociente é então igual ao quociente dos limites, portanto o limite quando x tende para a de 4x² mais 3 sobre o limite quando x tende para a de 2x. E isto é igual ao limite quando x tende para a de 4x² mais o limite quando x tende para a de 3, portanto o limite da soma é a soma dos limites, e neste caso em baixo podemos aplicar o limite do produto, sendo que isto é o limite quando x tende para a de 2 vezes o limite quando x tende para a de x. E isto é igual a o limite quando x tende para a de 4 vezes o limite quando x tende para a de x² mais o limite quando x tende para a de 3 sobre o limite quando x tende para a de 2 vezes o limite quando x tende para a de x. E agora, para saber o valor destes limites que temos aqui, temos de saber mais três propriedades que se prendem com exemplos destas funções em concreto, e são elas, em primeiro lugar, que o limite quando x tende para a de uma dada função constante e igual a c é exatamente o valor dessa constante, e o limite quando x tende para a da função identidade é igual a a, e o limite quando x tende para a de uma função x levantada a p, sendo p qualquer número, é exatamente a levantado a p.
E portanto aqui podemos dizer que isto é o limite de uma função constante 4, portanto 4, vezes o limite de uma função do género x levantado a p, portanto tal levantado a p, mais o limite de uma função constante, portanto 3, sobre o limite da outra função constante 2, vezes o limite da função identidade, portanto a. E temos então que muitas vezes, e aliás isto acontece sempre, é quase como se equivalesse a substituir onde temos x pelo valor a do qual a função se aproxima. Tendo em atenção que não ocorrem interminações, vamos falar uns vídeos para a frente. Podemos agora falar de outra propriedade importante que se chama o limite da função composta. Ou seja, de uma função do tipo f após g. E portanto vamos considerar que temos uma função com domínio df contida em R com valores em R, que temos uma função g com domínio d de g contido em R com valores em R, que define uma função f após g de domínio f após g contido em R com valores em R. Sabemos isto e sabemos também que temos que então o limite quando x tende para um dado ponto A desta função g de x é igual a b. Sabemos também que o limite quando y tende para b da função f de y é igual a c. E daqui podemos concluir, pelo limite da função composta, que o limite quando x tende para a da função f após g de x é igual a c. Ou seja, o que eu estou a dizer é que esta função, tendo em conta que esta função f após g equivale a aplicar primeiro a função g e depois a função f, se quando x se aproxima de a função de g se aproxima de b, então aquilo que eu vou dar à função f é este b. E como sei que o limite quando aquilo que damos à função f se aproxima de b é c, digo então que este limite é c. Para perceber melhor, vamos fazer um exemplo e vamos então tratar de o limite quando x tende para 0 de cosseno de x². E temos então esta função composta x², que nestes parâmetros é composta pela função g de x igual a x² e pela função f de y igual a cosseno de y. E de facto, quando ao domínio desta função cosseno de x², aplico primeiro, ou seja, ao x aplico primeiro a função g, fazendo x², e a este x² aplico a função f, dando então o cosseno de x². Então vamos fazer estes passos. Eu sei que o limite quando x tende para 0 de g de x, neste caso x², é igual a 0. Sei que o limite quando y tende agora para este 0 da função f, ou seja, do cosseno de y, é igual a 1. E portanto pode concluir que o limite quando x tende para 0 da função f após g é igual a este valor 1. E de facto faz sentido, porque o que está a acontecer é que temos, estamos em primeiro lugar a aplicar esta função, que é a função x², em que de facto quando x se aproxima de 0, esta função assume valores que tendem para 0, e a esta função x² estamos a aplicar a função cosseno, que é algo deste género, que de facto quando lhe damos uma abscissa que se aproxima de 0, esta função assume o valor 1. E portanto, se fizéssemos a combinação destas funções, obviamente ela tende para 1.